Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Pod Parla, um canal voltado para saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adami, e meu grande parceiro... Maurício Bizzi, @malbizzi. Isso, @Celso_Adami nas redes sociais. Antes de tudo, gostaríamos então de lembrar a todos de se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento. Né? Então, todos compartilhem, peçam para os seus amigos ver. Os episódios são muito interessantes, então passa para os amigos, para a tia, para a avó. Dá o joinha. Dá um curtir lá, para nós é muito importante. Estamos aqui, então, hoje com os nossos parceiros, que é a Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte, um laboratório de prótese odontológica digital, né, Maurício? Que tem todo o métier das próteses odontológicas, é só lá falar com o pessoal. Você dentista que quer mandar o seu trabalho para um laboratório de tecnologia, com tecnologia, um laboratório de ponta, fala com o pessoal do laboratório que eles vão passar um orçamento, enfim. Além disso, estamos com a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola para dentistas, estudantes de odontologia, técnicos em prótese, cursos de professores com renome nacional e internacional. Então, fala com a Day, a gerente lá da escola, ela pode passar as informações para vocês. Certo? Hoje estamos aqui com um parceiro, um grande amigo de muitos anos. Né? Hoje a gente está com a nossa mesa decorada, muito bonita aqui. Então, o nosso convidado trouxe, então, para abrilhantar o nosso... Mais, né? Ainda mais. Então, a gente vai explicar um pouquinho por que a gente está com esse cenário e tal. Então, hoje a gente vai apresentar um cara chamado Rafael Plain, Rafael Francis Plain, né? O nome completo, né, do nosso amigo. Elegante. Isso, ele é um cara formado em fisioterapia e educação física, especialista em fisioterapia ortopédica e traumatológica, especialista em fisioterapia esportiva, especialista em cinesiologia. Exato. Isso. Tem a formação em osteopatia. Essas coisas todas, depois a gente vai falar um pouquinho mais para explicar para as pessoas o que é cada coisa, né? Cada uma dessas especialidades. É fisioterapeuta da seleção, foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade, fisioterapeuta do Caxias do Sul Basquete, lá dos nossos amigos, né? O Rodrigo, parceirão nosso. O Rodrigo vai vir aqui uma hora dessas, né? Tomara. Isso, vamos convidar. Vamos obrigar ele a vir, né? Foi fisioterapeuta nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, então essa é outra conversa que a gente quer saber, né? E fisioterapeuta hoje da Seleção Brasileira de Basquetebol. Seja muito bem-vindo, então, a essa conversa. A gente sempre fala para todo mundo que a gente faz uma conversa, né? E falar com um amigo de muitos anos, eu acho que fica até mais fácil, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Celso, Maurício. Tá certo. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Fala um pouquinho aí de ti, como é que é teu negócio, a tua vida, enfim, né? O que tu faz da tua vida? Minha vida... Eu quase não faço nada da minha vida, né? Eu estou imaginando. Tendo que cuidar de 2 clínicas, Seleção Brasileira, Caxias do Sul Basquete, os atletas que me procuram, os atletas amadores que me procuram. É verdade, nós já fomos lá, né? Exato, inclusive quando fala atleta amador, muitas pessoas não entendem, mas o atleta amador tem uma demanda, muitas vezes, muito maior do que o atleta profissional, por conta de todo o trabalho, o dia a dia que se tem. E, além disso, tem família, tem cachorro, tem uma série de coisas para estar cuidando. Filho para colégio, esposa. Exato, então minha vida é um pouco meio conturbada, vamos colocar assim, por conta de tantas viagens. Eu quase nunca estou em Caxias também. Legal. Mas dá para administrar isso tudo. Tá, eu imagino. Bom, Rafael, é um prazerzão ter o amigo aqui, né? Já quero deixar de antemão aqui que eu tenho que ir lá te visitar, né? Porque, assim como um atleta amador, né? Como eu pergunto, atleta, né? Será que a gente é atleta? Não, acho que não é atleta, né? O cara que é amador, eu sempre penso que o cara é um esportista, um metido atleta, não é assim? A gente se vira, né? Eu acho um pouco, né? E às vezes se machuca, né? Eu chamo todo mundo de atleta. Todo mundo de atleta. Tá, legal. Vamos deixar por isso que fica mais legal para nós. Então, Rafa, vamos começar com essa parte de atleta. Quais que são as principais lesões dos atletas amadores ou profissionais? Vamos começar por aí. Vamos ver. Assim, a gente conversa aqui muito com o pessoal que corre. Assim. O que tu vê assim? Tu atende muito, imagino eu, o pessoal que corre, né? O que tu vê isso como na rotina lá? Talvez deve mudar, né? De esporte para esporte as principais lesões. Exato, não sei se é assim. Isso que eu ia te falar. Na verdade, existe uma variação muito grande do tipo de lesão que tem, tá? E até mesmo da graduação de
Grau de lesão. severidade, vamos botar assim, da lesão. O que acontece? Dependendo da modalidade, dependendo hoje em dia, eu diria mais assim, da questão do treinamento que é efetuado. Por exemplo, vamos pegar... Preparatório. Vou dar um exemplo, por exemplo, de basquete. Claro, exemplo, por favor. Que é a tua rotina, né? Exato. No basquete, se tu for pegar basquete brasileiro, a gente já tentou fazer algumas vezes um levantamento para como se fosse criar um estereótipo do jogador brasileiro. Um protocolo de atendimento? Não é nem um protocolo, é para ver quais são as demandas que os atletas estão tendo em relação à lesão. Da base... Formação. Tanto da formação como do profissional. Principalmente nós fazemos, na verdade, no NBB. Certo. Tentou-se fazer muitas vezes esse levantamento, só que ele emperrava muito no quê? No modo de treino que cada técnico tem. E aí é onde começa a ter essa questão de variabilidade muito grande de lesão. A maioria do que se tem hoje de lesões em todos os times é a questão da tendinopatia. Por que tu fala tendinopatia, Rafael? Porque não necessariamente existe uma tendinite acontecendo, um processo inflamatório acontecendo. E aí tem questões bem específicas do tecido que está sendo acometido e tudo isso que vocês sabem tanto quanto eu, ou mais até do que eu. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com essa questão de tendinopatia. Tendinopatia de joelho, tendinopatia de Aquiles, que serve, inclusive, para corredor. Certo? Então, acho que é o que mais acomete, o que mais eu vejo acontecendo dentro das clínicas, de um modo geral, até conversando com alguns colegas meus, não só aqui de Caxias, mas de fora de Caxias também. Acho que é o que mais está pegando, ultimamente, os atletas, tanto amadores como atletas profissionais. E como que a fisioterapia pode ajudar nesse perfil de paciente, vamos dizer assim? Geralmente, a gente pega essa questão de um modo mais crônico. Tá? Principalmente aqui na nossa região, existe quase uma reclusa, vamos colocar assim, um impedimento, uma barreira das pessoas irem para a fisioterapia. Acho até engraçado isso. Porque, primeiro, que a gente não está aqui só para tratar. A gente trabalha muito bem na questão da prevenção. Inclusive, fazer um adendo aqui nessa história da prevenção. Eu já tive parceria com um clube que eu propus no clube a gente fazer um trabalho de prevenção com todos os atletas, eram diversas modalidades, num clube aqui de Caxias do Sul. E a resposta que eu tive, tá, mas por que tu quer? Eu disse para os caras não se machucarem. Tá, mas daí tu não vai trabalhar? Foi a resposta que eu tive. Trabalhar mais? Então, a gente trabalha mais prevenindo do que tratando. Nas equipes, de um modo geral, Seleção Brasileira, Caxias Basquete, é assim que funciona, certo? Então, como a fisioterapia ajuda nessa situação? Hoje em dia, a gente pega de um modo muito tardio isso. Ou o cara que teve uma tendinite, por exemplo, assim, processo inflamatório lá do tendão, do tecido, fica um tempo parado para depois começar as atividades novamente. E quando a gente tem a questão da tendinopatia, alteração do colágeno, essas coisas todas, é o que mais a gente pega e a gente ajuda nesse sentido. Porém, ainda falta muito o entendimento das pessoas de como a gente pode ajudar. E aí, hoje em dia, não tem outro modo senão colocar o cara na sobrecarga do tendão. É polêmico, um monte de gente diz que eu sou meio louco, meio fora, pensando nesse sentido de colocar carga no tendão que está acometido, que está reclamando de dor, só que não tem modo melhor do que isso para melhorar as condições de uma dor crônica ou de uma tendinopatia, que é o que mais acontece hoje em dia no esporte. Como eu falei, tanto no esporte amador como no profissional. E assim, a taxa de lesão que a gente tem, ou de tendinopatias que a gente tem, é muito grande nas duas. Não só na questão profissional, que a gente pensa, às vezes, o cara é profissional, o cara deve, sei lá, trabalhar pra caramba, treina demais, tem sobrecarga. Eu acho que o profissional tem uma capacidade, uma vantagem em relação ao atleta amador, que se remete ao quê? Ao controle de carga mais efetivo dentro de uma equipe, por exemplo, do que o amador, que, além de ser atleta amador, daqui a pouco não está conseguindo identificar as cargas excessivas que estão levando a essas lesões, que são as mais comuns, para uma condição de extra carga ou sobrecarga acontecendo, além de todo o estresse que se tem no dia a dia, com família, com trabalhos. Por exemplo, esses dois, para mim, são atletas também, como eu falei. Então, vocês têm consultório, tem universidade, tem uma série de demandas que acabam interferindo nesse percurso todo, inclusive para poder buscar um tratamento. Vamos dividir, então, em duas coisas. Assim. Uma coisa seria tratar uma lesão. Vamos pensar. O trabalho de vocês
é tratar a lesão e vamos pensar na prevenção. Ok. O que seria o ideal? Talvez seria, então, a gente ter esse... todo um tratamento prévio, ou, na verdade, uma prevenção. A gente trabalhar primeiro com a prevenção. A gente fala do atleta amador. A gente é assim, a gente vai se machucar e vai na fisioterapia. Talvez é o que acontece normalmente. O reforço muscular seria interessante, quem essa sabe. É outra questão que eu até vou perguntar. Mas, primeiro, falando sobre esporte no basquete, por exemplo, profissional. Se a gente vai falar no profissionalismo, não é interessante ou não existe dentro do basquete nacional, por exemplo? Poxa, nós estamos falando do time do Brasil que vai jogar, se tudo der certo, as Olimpíadas, vamos pensar assim, né? Não é interessante que a gente fizesse um tratamento preventivo ou as pessoas não conseguem entender que isso era importante do que só a gente ter essa carga de tratamento depois do paciente ter lesão? Sim, claro. Você vai falar alguma coisa? Não, tranquilo. Então, lógico que seria interessante fazer uma prevenção, independente do nível, certo? Inclusive, independente do nível e idade. E aqui vem uma situação assim muito tênue. É como se trabalha a base em diversas frentes, em equipes, em seleção brasileira, em clubes esportivos, em clubes sociais que têm uma demanda de atletas com formação de atleta, por exemplo, que não se trabalha do modo como a gente acredita e entende que deveria se fazer, preparando essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes para receber carga lá na frente. A gente não tem isso. E eu digo assim, não é só aqui em Caxias, tá? São vários lugares. Mas o que acontece? É lógico que seria interessante fazer uma prevenção. E aí, é que nem eu falo para uma série de pacientes e atletas, enfim, que vêm me buscar. O que seria o ideal? Fazer uma avaliação para entender qual é a tua situação, em que condições tu está hoje. A partir dali é que a gente consegue fazer um programa ou preparar alguma estruturação de intervenções, do meu ponto de vista, prevenindo e preparando melhor o atleta, seja ele, que eu falei, amador ou profissional, para a condição, para receber essa demanda que o esporte propicia. É inevitável isso. Então, trabalhar com a prevenção nesse sentido, a partir de uma boa avaliação. Eu gosto muito da questão da biomecânica. Sempre fui meio que tarado pela biomecânica desde quando eu era estudante lá de fisioterapia, faz poucos anos. Alguns. Só mais de 24, mas enfim. Sempre fui tarado na biomecânica e sempre tive o entendimento de que... essa era uma briga há muito tempo, que eu falo assim que os caras me acham meio louco em colocar carga em tendão. Do meu ponto de vista e de alguns colegas meus, vai ter essa questão de lesão se tu tiver um desequilíbrio importante. E aqui é onde a gente entra na questão de muito controle sobre o corpo, trabalhando com a biomecânica. A biomecânica, o nosso corpo vai funcionar na hora que está fazendo um movimento qualquer. Trabalhando desse modo, fazendo uma boa avaliação, entendendo quais são as disfunções, os desequilíbrios biomecânicos, se trabalha com a prevenção. E aí a gente reduz muito a chance de ter uma lesão. Parece um negócio simples. E não deixa de ser simples. É um raciocínio simples de se fazer. A questão é como e o que apresentar para cada situação de cada atleta, de cada indivíduo, para fazer uma prevenção adequada, para deixar ele melhor ou apto, ou melhor apto, mais apto às atividades que ele vai fazer. E talvez não ter a lesão que teria se tivesse. Exato. Tem gente que vende programa lesão zero. Não, que eu acho que não é assim, não existe. Não, né? vai ter. Não, a partir do momento que você está envolvido com uma atividade esportiva, principalmente, está exposto às cargas, você está exposto à lesão. Muitas vezes, assim, e a gente tem um monte de evidência frente a isso, quando se trabalha com um programa de prevenção adequado, a gente reduz muito a chance de lesão. Fala-se até assim, dos 80% de redução de chance de lesão. E quando a lesão acontece, geralmente ela é de menor proporção. Sim. E aí fica mais fácil de tratar e mais fácil de recuperar e colocar o atleta de novo para a sua atividade. Sim, além dessa prevenção, talvez um reforço muscular adequado, mas eu acho que isso já é uma coisa mais entendível, né? Acho que as pessoas... a musculação é importante, hoje se entende, mas talvez essa prevenção da fisioterapia básica, de a gente, como tu falaste, talvez botar uma carga no tendão antes do tempo, ou enfim, ou prevenir lesões, talvez fosse um caminho mais adequado do que tratar.
né? Não sei. Sim, é um dos caminhos, eu diria. É uma das ferramentas a serem usadas dentro de um leque de uma possibilidade desse tamanho. Esse foi um dos motivos, inclusive, que eu fui fazer educação física. Tá, que eu resolvi fazer a graduação. Já fazia um tempo que eu estava querendo fazer, consegui concluir, ok. Por quê? Primeiro, em qualquer lugar, e principalmente na seleção, a gente tem uma conectividade muito grande da fisioterapia com a preparação física. Inclusive, um dos meus estágios foi durante o Mundial e durante os Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira, e o meu supervisor foi o preparador físico da seleção brasileira. Tenho que agradecer muito, se eu posso falar. Claro, fica bem à vontade. O Carlos Bononi, que legal. foi meu professor dessa disciplina específica voltada ao esporte dentro da Universidade de Caxias do Sul, que conseguiu a liberação junto com o Mauro, que na época que eu entrei era o coordenador, e a universidade liberou para que eu fizesse o meu estágio durante o Mundial e durante os Jogos Pan-Americanos, trabalhando com a preparação física, junto com o Bruno Nicolassi, que é o preparador físico da seleção brasileira. Desde muito cedo, lá quando eu comecei no Caxias Basquete, eu já tinha essa conectividade muito grande com os preparadores físicos. Por quê? Porque eu já entendia que, como a gente trabalha com a intervenção biomecânica, é inevitável a gente colocar exercício. E hoje, assim, hoje não faz um tempo já, mas hoje está começando a ficar mais claro para as pessoas, de um modo geral, de que a fisioterapia e a educação física têm que andar juntas e não tem outro modo de trabalhar. Claro. Por quê? O preparador físico ou o personal na academia tem que estar sabendo que carga eu vou estar colocando com o meu cliente ou com o meu atleta, para que ele não extrapole, e vice-versa. Eu entender qual é a carga que está sendo imposta pelo preparador físico, pelo personal, seja lá por quem for, para que eu não extrapole as cargas e atrapalhe o trabalho dele. Até para não duplicar, Exato, às vezes, o exatamente, exercício. porque senão daqui a pouco eu começo a botar uma carga exagerada, levo ele para sobrecarga e eu acabo prejudicando, inclusive. Então, assim, tem que se ter essa responsabilidade profissional, entende? De conectividade o tempo todo. E isso é o que a gente faz na seleção, assim, ó, desde sempre. Desde que eu comecei em 2018 na seleção brasileira, a gente sempre trabalhou assim, em todas as categorias, em todas que eu passei, desde a categoria de base até a seleção principal. E o Bruno Nicolassi, que é o preparador físico, está finalizando o curso de fisioterapia no Rio. Então, a gente tem essa proximidade muito grande, entende? Essa interação. E isso é inevitável, é necessário que isso seja feito para que a gente possa fazer o trabalho adequado. E a musculação é uma das coisas que faz parte. Vou fazer uma analogia que eu faço com um monte de paciente meu. E que acontece muito no pós-operatório. Aqui na nossa região, mais ainda. O cara faz uma cirurgia. E aí ele vem para o meu consultório. Seja lá qual for. Vamos pegar um ligamento cruzado. Que hoje em dia assim, é uma das lesões mais impactantes, vamos botar assim, dentro do meu esporte. Do esporte pela quantidade de rupturas que a gente tem com os atletas. Tira o atleta por muito tempo e é abreviado esse tempo. Por quê? Porque na fisioterapia não se tem esse entendimento, como eu falei, de que a gente consegue extrapolar ainda mais e melhorar cada vez mais a condição de retorno para as atividades de um modo geral, seja laboral, seja para o esporte. E aí, o médico vai dizer o quê? Daqui 2 meses, 3 meses, talvez, pode ir para a academia. Quando não está apto. Ele não tem controle sensório-motor, por exemplo. Ele não tem o controle dos movimentos que o corpo tem que fazer para poder fazer uma musculação adequada. E aí que eu entro na questão com os meus pacientes e digo assim, não só nessa questão do ligamento, como eu falei agora, mas vamos supor que eu fiz uma baita de uma conversa aqui com vocês. Vocês estão machucados, vocês estão precisando de tratamento. E aí, vocês gostaram do meu papo, de algum modo. E resolvem me dar de presente assim, uma Kawasaki Ninja, sei lá quantas cilindradas. Tá. Desculpa, um baita de um presente. Um baita de um presente. O que está faltando para essa moto andar? Combustível, daí vocês vão lá, já que está barato o combustível, enche o tanque da moto. Então, ela tem combustível, ela tem força, ela tem torque. O que falta para ela andar? O piloto? O piloto. Se me entregar uma moto, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me matar, eu vou me quebrar feio. Vai ter que procurar o fisioterapeuta. Provavelmente, se eu sobreviver. Entende? E essa é a analogia que eu faço. Não basta a gente pensar na prevenção com o ganho de força, com a musculação exclusivamente.
Porque, por vezes, o excesso de força pode ser prejudicial também, como eu faço essa analogia de ganhar uma moto. Fiz até propaganda para Kawasaki agora. Que eu me dei conta. Podiam fazer um esquema pode colar aqui mim, também, né? Exato. Tá certo. Pode me patrocinar, fica à vontade também. Tá certo, é isso aí. Mas, enfim, quando tu tem essa questão, não é só força que vai estar relacionado à prevenção, entende? Você tem que passar por todos os fatores. Mobilidade articular, controle sensório-motor, capacidade de produção de força, desde que entenda qual é a necessidade realmente disso, para depois começar a evoluir na questão de força muscular propriamente dita, de ganho para desempenho. Entendi. E, Rafa, tu está falando muito ali de mobilidade, desses itens. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho assim que tu é especialista em cinesiologia, né? Tu tem formação em osteopatia, e eu acho que é um pouco disso que tu está comentando aqui. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é isso para o pessoal entender, né? Porque fisioterapia do esporte, eu acho que o pessoal entende que é o esporte, seja ele amador ou de alto rendimento, a ortopedia, a traumatologia, ok. Mas o que seria, então, a cinesiologia e a osteopatia? Então, vamos começar assim. A osteopatia, ela tende a ser uma coisa mais... Não queria usar esse termo, mas vamos lá, para ficar mais claro para as pessoas. Uma coisa um pouco mais passiva, certo? É através das mãos que a gente trabalha, com terapia manual o tempo todo, com diversas técnicas que envolvem desde da mobilidade articular propriamente dita, de mobilizações, coisas assim. Técnicas, como a maioria das pessoas conhece muito mais a quiropraxia, e acho que a quiropraxia consegue se colocar no mercado de um modo muito mais, pelo menos na nossa região, mais eficaz e mais escrachado assim, para o cliente. Não sei se tu conhece alguma quiropraxista, não? Tem uma boa em casa. É verdade, é verdade. Ela já fez o podcast? Vamos ter que trazer ela. Vai ter a vez dela. Mas, enfim, a gente tem uma similaridade muito grande nesse sentido. O que eu vejo que a maioria dos quiropraxistas, e não é uma crítica à quiropraxia, eu tenho excelentes amigos quiropraxistas, inclusive, por vezes, mando meus clientes para tratar com eles, não só quando eu não estou em Caxias, inclusive, às vezes, quando eu estou em Caxias, eu vejo, não, esse caso, sei lá, o quiropraxista X tem muito mais habilidade do que eu, e assim, dó nem piedade, eu digo assim para o meu cliente, faz o seguinte, vai buscar esse cara, que ele vai te resolver mais rápido, com mais eficácia do que eu, sem problema nenhum de fazer isso. Mas eu vejo muito a coisa mais estrutural, na questão articulação, osso, ligamentar, talvez. Na osteopatia, a gente tem uma abrangência um pouco maior, a gente pensa nas questões sistêmicas também. Então, a gente tem, além da parte óssea, da parte articular, da cartilagem propriamente dita, dos ligamentos, os músculos, os tendões, as vísceras, todo esse funcionamento, a gente pensa de um modo geral. É que nem eu digo para os pacientes, não adianta, vamos supor, sei lá, o Maurício, quando veio tratar o cotovelo, lá atrás... Tá torto. Foi um fisioterapeuta errado. Pode ser. Que foi brabo. Mas eu estava jogando basquete. Bom, aí, tu vê, Não né? muda nada, não aprendi coisa nenhuma. Não aprendeu, não adiantou. Não adiantou. Então, perdi agora. Mas não tem problema. Voltando à história, na verdade, os tratamentos que tu estava contando, na verdade, desse atleta amador, que nem o Maurício, com o cotovelo quebrado. Então, não adianta pensar, não é que não adianta, a gente vai dar bola assim, para a dor principal, para a disfunção principal, para alteração, para queixa, para lesão propriamente dita. Na osteopatia, a gente tem um olhar um pouco mais abrangente na questão do sistema. Eu preciso do sistema Maurício funcionando e não o cotovelo do Maurício funcionando, entende? Assim funciona a osteopatia. A gente trabalha cada caso e pode chegar um paciente com a mesma situação que vai ter tratamentos daqui a pouco muito diferentes um do outro, conforme que a gente encontra de disfunções no corpo, certo? Então, tem essa questão mais sistêmica. A questão da cinesiologia, na verdade, o que eu fiz é o quê? É uma especialização voltada para o movimento humano propriamente dito. É entender da melhor forma como funciona todos os mecanismos. O que é a cinesiologia? Porque as pessoas é o estudo do movimento humano. Do movimento. É porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é cada coisa. Né? Então, é estudar, na verdade, a movimentação como um todo. Eu acho que talvez... É entender como sai a informação aqui do cérebro para executar um movimento qualquer que seja no corpo. E como ele tem que acontecer. Pensando muito próximo na questão da biomecânica, de como seriam os padrões de movimento para aquele movimento acontecer de modo adequado, entende? É o que a gente pensa, por exemplo, numa avaliação biomecânica para trazer o cara para a melhor forma do padrão. A gente não vai querer que o negócio seja estanque no padrão, mas
a gente já entende que se existe um padrão de execução de movimento, por exemplo, manda informação lá do cérebro de como tem que executar um agachamento, por exemplo, porque eu sei que esse sistema, esse modo de execução reduz a chance de uma lesão, por exemplo. É isso que a gente pensa na questão da cinesiologia, junto com a biomecânica, que está conjugado praticamente para a execução de um tratamento. Até porque, acho que então, se a gente for traduzir isso, seria, por exemplo, eu tenho uma lesão no joelho, mas a hora que eu vou fazer um movimento com o meu joelho. Ele não é um movimento só do meu joelho. O joelho ele faz parte do corpo, que vai ter o quadril, que vai ter, né, meus braços que vão movimentar da mesma forma, que vai ter o meu pescoço, que vai ter o meu pé. Exato. Eu acho que talvez essa movimentação como um todo seja mais fácil a gente avaliar do que só avaliar especificamente uma das peças do carro, né? Eu estou lá com um problema, o carro tem que andar inteiro. Exatamente. Né? Não vai andar só o motor, só a roda, né? Então, exatamente. Acho que mais ou menos isso. Eu falei, eu estou há 24 anos na estrada da fisioterapia. Lá atrás, o que se pensava? Eu vou ter que tratar um joelho. Então, vai lá e avalia o joelho. E não é recente isso, tá? Há já algum tempo na fisioterapia, e já quando eu comecei a trabalhar, que você falou ali com a seleção brasileira, por exemplo, de canoagem, isso eu tinha 3 anos de formado. Até eu acho que eu entrei muito cedo numa seleção brasileira, não tinha maturidade suficiente para estar numa seleção brasileira. Talvez não tivesse entendido onde realmente eu estava naquele momento. Isso me trouxe alguns problemas em relação à permanência. A gente até pode falar a respeito disso em relação, inclusive, à seleção brasileira de basquete. Mas o que acontece? Lá atrás, a gente já pensava desse modo. É que nem tu falou, o teu joelho não vai fazer com que tu caminhe só por ele. A gente tem que ter o trabalho de pé, tornozelo, joelho, quadril, lombar, para a gente parar de um modo simples. E se a gente começar a pensar na questão de corrida, a gente tem que pensar também em todo o sistema funcionando, inclusive no jogo de cintura escapular. Eu já tive casos, por exemplo, de estar com uma lesão em membro inferior, que eu fui acompanhar o corredor de bicicleta andando atrás dele, deu 1 quadra, 2 e eu parei. Disse, vem cá. Primeiro, tira teu fone. Eu quero que tu te ouça correndo. Isso como quer que me ouça correndo? Presta atenção no que está acontecendo com teus pés, por exemplo. O barulho que faz. Vocês sabem do que eu estou falando. Bate aqui assim o pé, tu consegue identificar se está correndo desequilibrado ou não. E no meio da corrida, eu disse assim, agora tu faz esse movimento com o teu ombro. Tá, mas é estranho. Eu disse, vai ser estranho, porque não está acostumado a correr assim. E me fala o que está acontecendo com a dor. E o cara correu 18, e eu de bicicleta atrás dele. E ele começou a entender, cara, não tem nada a ver. Então, realmente, a tua dor não quer dizer que tu tem uma lesão, começa por aí. Dor e lesão são coisas diferentes. A lesão te traz dor? Sim. A dor tem a ver com a lesão? Tem a ver, às vezes. Mas não necessariamente dor quer dizer que está com lesão. E isso é uma coisa que é difícil implementar na cabeça das pessoas, assim como colocar carga num tendão, por exemplo, que eu falei. Por isso que as pessoas me acham assim, nossa, ele tem um pensamento meio estranho. Só que esse meu estranho vem de uma série de informações que eu tive com colegas, tanto aqui de Caxias, como eu falei, mas principalmente com colegas de fora de Caxias. E muita coisa que me proporcionou esses contatos, realmente foi o quê? O fato de estar em seleção brasileira, em conhecer pessoas de fora, hoje eu posso dizer, percorrer o mundo colhendo informações com profissionais que eu tive contato até hoje. E Rafa, fala um pouquinho mais assim, tem lesões pós-cirúrgicas, né? Tu chegaste a comentar ali de tendão e de ligamentos e tal. Como é que a fisioterapia trabalha um pouquinho essa parte da cirurgia, né? A gente conhece histórias aí que tu, de repente, foi até convidado para ir ajudar profissionais de alto rendimento, né? Atletas da seleção, que eu sei que tu apoia à distância, né? Fala um pouquinho dessa parte assim, de lesões do esporte, pós-cirúrgicos, e como é que tu vê isso, como é que tu tem acompanhado essa partezinha aí? Vários pontos nesse sentido, que vamos começar pela parte mais local. Caxias, recebo paciente para fazer tratamento pós-operatório, certo? Dependendo de qual é a lesão, que vai ser mais de um tempo maior, não digo nem de médio prazo, de longo prazo, a gente tem alguns protocolos e a gente tem
Cara, hoje em dia a informação acontece muito rápido, muito fácil. Vocês sabem, a condição de professores, o quanto é fácil a gente ter acesso a artigo, a Google. Também Claro que a tem muita guidelines, informação uma série de diferente, coisas. mas pelo menos é um Exato. acesso rápido. Antigamente, para o cara conseguir um artigo, a gente tinha que comprar, esperar no Comute, não era assim antigamente? Lá na Tinha que faculdade, pagar Ou o ir lá na- antecipado, ou ir enfim, na o faculdade. artigo impresso. Pegar as revistas, ia lá uma por uma, olhava, faltou bem aquela que está o artigo, não era assim? Ia lá tirar xerox, não era assim? Verdade. Hoje está tudo muito mais fácil da gente Hoje conseguir tá fácil a informação. estudar. Exato. Só querer. Só querer, Exatamente. só Aí ter vem a questão vontade. da geração que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas é verdade. Então, o que acontece? A gente tem alguns programas de tratamento. Eu não gosto de usar o termo protocolo porque a gente não vai necessariamente seguir à risca aquilo que está, porque tem a individualidade de cada ser. O que comporta e o que não comporta. É claro que a gente tem um roteiro, vamos colocar nesse sentido, de quais são as metas de cada etapa, dependendo de qual é a cirurgia que foi feita. Certo? O ombro, lombar, quadril, joelho, cada um difere nessas questões. A gente ia ficar aqui, sei lá, alguns meses falando a respeito disso tudo. Mas, assim, de modo bem sucinto, é assim que funciona. Buscando a funcionalidade. Trabalhando com mobilidade, com controle sensório-motor, reativação da musculatura, fazer com que essa musculatura que está deficitária por conta do procedimento volte a trabalhar para habilitar o paciente, o cliente, para as funções que ele vai fazer, laboral, o esporte, atividade física, por recreação, seja lá o que for. Aí a gente tem outras situações. Vamos lá. Caxias Basquete, por exemplo, vou dar o exemplo do Caxias Basquete, que a gente tem um contato mais próximo dentro do esporte para reabilitar o atleta nesse sentido. Aí é full time. Aí é tipo fisioterapia de manhã e de tarde para tentar trazer ele de volta para a atividade o quanto antes. Tem jogo toda semana. Porém, a gente não pode atropelar alguns processos. Existem algumas diretrizes biológicas, vamos colocar assim, que a gente não pode ultrapassar. A fisiologia ela vai ser soberana nesse sentido. Eu não posso atropelar algumas coisas, porque senão eu corro risco de nova ruptura lá na frente, seja para a lesão que for. No caso de seleção brasileira, e até na questão que tu me perguntou de pensar que eu acabei nem te respondendo, né? Mas enfim, pensar numa prevenção para os atletas da seleção quando estão chegando, tem a dificuldade de cada um estar num time. Exato. Em um momento também, né? Exatamente, de repente, sei lá, exatamente. Europa, É que cada- De calendário de competição, diferente. essas coisas todas. Preparação física diferente. Exatamente. E aí é onde bate mais. Porque eles têm, aquilo que eu falei, para tentar mapear no NBB, por exemplo, quais são as principais lesões, a gente ficou à mercê do quê? De quais são os métodos de treinamento que eram impostos para os atletas. Então, a gente tinha alguns lugares que os caras praticamente não tinham tendinopatia, mas tinham um monte de trauma direto acontecendo, que é inevitável. Ou outro caso de que o cara tinha um monte de tendinopatia na mesma temporada. Por quê? Porque o excesso de carga que estava sendo feito não era feito controle de carga para os nossos atletas. Então, para os atletas do NBB, ali, enfim. E aí tem essa variabilidade. Só que quando a gente está dentro de um grupo, por exemplo, como eu falei, do Caxias Basquete, com mais proximidade, mais contato dia a dia, se torna mais fácil. Na seleção isso é muito difícil. É mais difícil, né? Por quê? Porque eles estão migrando em tudo que é lugar com métodos de treinamento E diferentes. vem para um período curto de treinamento. Essa era a outra Vem parte e que eu ia te volta, dizer. né? Porque como é que a gente vai pensar em fazer um... É a mesma coisa que eu ia dizer o Ratinho, porque é o apelido dele. Mas o que o Bruno Nicolassi fala. Ele está ali na condição para manter o atleta numa boa condição para ir para a temporada, para ir para a competição, seja para o Campeonato Mundial de Basquete, seja para a Olimpíada, seja para o Pré-Olímpico, seja para os Jogos Pan-Americanos, como a gente foi. Então, a gente, por vezes, tem um período muito curto para trabalhar na seleção, assim como na fisioterapia. O que acontece? Eles chegam numa condição para nós que a gente sabe que daqui a pouco a gente não vai conseguir resolver, de fato, aquele negócio, porque a gente não tem tempo hábil para isso. Sim, a biologia não permite. A biologia Tempo. As demandas que a gente tem no período de treinamento. Ah, sim, claro, também. Entende? Porque o cara treina de manhã e de tarde. Assim, Eu até imagino que vocês devem atender os caras, não digo dormindo, mas à noite. Muitas vezes. Porque o jogo, de repente, é vespertino noite, e aí o outro dia de manhã ele tem que recuperar para um jogo 2 dias depois, né? Quando a gente está na seleção, para a gente ter ideia, assim, ó, às vezes é de manhã, de tarde e de noite. E é Não, de manhã, e de tarde e de noite o mesmo atleta, às vezes.
Até porque, se o cara está com uma lesão, que ele não vai ser convocado para aquela etapa, por exemplo, ele vai viajar, por exemplo. Então, o cara, se ele tiver com uma lesão absurdamente... esse cara não vai. Então, eu acho que tu vai tratar aquele problema crônico do cara, entendeu? Sim. O problema crônico que o cara tem. Então, eu acho que são condições diferentes. Situações pontuais também, né, imagino. Exatamente. O que a gente faz na seleção, até para elucidar um pouco mais como funciona isso tudo? Eu recebo a convocação, às vezes até antes de sair. Daí, só eu falo com o meu coordenador, posso entrar em contato? Pode. Quando ele dá o ok, eu entro em contato com cada um dos atletas. Pegando o quê? Todas as informações. Como é que está a tua condição de treino? Como é que está de lesão? Como é que está sentindo dor, alguma coisa? Me fala como é que tem passado na temporada. Daí eles me passam, me dão um relato. Quando eu preciso investigar um pouco mais, eu continuo instigando o atleta, pegando o máximo de informação. A partir dali, eu mando um documento para o Departamento de Saúde e Performance da CBB. Lá para o médico, que é o Carlos Andreoli, que é o nosso chefe geral, para o meu coordenador, e entrego para eles, a condição desses caras que a gente está convocando é essa. E aí, algumas vezes, o Andreoli diz, então, investiga lá, por exemplo, com o Celso, um pouco mais isso aqui que eu não entendi, essa dor que ele está sentindo. Dor no cotovelo, ele me falou de um procedimento que ele fez cirúrgico no pé, por exemplo. Isso já aconteceu. Entra lá em contato com ele, investiga um pouco mais isso aqui que eu quero entender um pouco melhor o que foi feito. E eu converso, eles acabam, às vezes, até me mandando alguns exames, algumas coisas, e eu repasso para o departamento e a gente começa a organizar isso tudo, já prevendo que a gente vai ter a bomba que a gente vai pegar ali na sequência. Sabe? Mas, assim, dificilmente essa convocação a gente vai cortar por lesão do que eles estão apresentando. Sim. Porque, e aí, como eu falei da informação na questão de estudo, a informação em relação às condições dos atletas é muito fácil de pegar. Hoje em dia, sobre o Instagram, tu sabe o que está acontecendo na vida dos caras. Talvez essa tua relação que tu tenhas hoje, boa, com os outros, eu não sei como é que funciona, talvez, a gente vai pensar em BB, os atletas que tem na seleção são atletas que jogam no Brasil e atletas que jogam fora do Brasil. Isso. Tu tem uma relação com, por exemplo, os departamentos médicos, os fisioterapeutas das outras equipes, tanto dentro do Brasil ou, às vezes, fora? Como é que é essa tua relação com eles, assim? Claro, a gente vê que deve ter uma parceria, acho que todo mundo quer se ajudar nessa história, mas, enfim, como é que funciona essa tua comunicação com os fisioterapeutas das outras equipes? Tá. Quando a gente precisa do exterior, entra em contato direto. O atleta viabiliza isso para a gente, certo? Eu não tenho contato de todos os fisioterapeutas. Sim. Claro. Do mundo. Lógico. Gostaria muito. Não, mas falta pouco, porque é pouca gente que tu não conhece, talvez. Né? Exato. Tá certo. No cenário nacional, os grupos favorecem isso muito de aplicativos hoje. Então, a gente... Toda a temporada do NBB, a gente atualiza o grupo de fisioterapeutas que estão ali e as informações correm muito rápido. Assim, então, é muito fácil ter contato e, sei lá, eu tenho uma facilidade em me comunicar com todo mundo o tempo todo e nunca tive uma reclusa em relação aos meus pedidos. Quando eu preciso que o atleta não me responde, eu entro em contato com o departamento médico do clube. Por exemplo, vou dar um exemplo que assim, um cara do Franca não está me respondendo. E aí eu entro em contato com o Rogério, que é o fisioterapeuta do Franca, entro em contato com o Anderson, que é o médico, e às vezes até mesmo com o Elinho, que é o técnico, e diz, eu preciso que o cara me responda. A gente está pensando numa convocação que assim, eu preciso ter os dados dele. Daí eles viabilizam isso. Ou eles entram em contato e forçam o atleta para entrar em contato comigo, ou eles mesmos me passam informação. Geralmente o fisioterapeuta do time me passa as informações que eu preciso. E aí a gente coloca ali. Então, essa relação é muito fácil e é limpa, assim, é muito tranquila. Eles entendem a necessidade disso tudo. Até porque a gente vai estar ajudando a equipe deles também. Sem dúvida. Inclusive, mantendo os trabalhos que são feitos no clube. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, porque, assim, o que eu digo? Eu não estou ali para resolver 100% da lesão. Se eu conseguir, ok. Às vezes a gente até consegue. Mas eu estou aqui para dar suporte para o atleta poder jogar pela seleção brasileira o melhor. E voltar bem para a sua equipe. Claro. Então, o que eu faço? Às vezes eu vejo que o cara está com uma condição de lesão ou dor que ele está tratando. Eu até gosto de conversar com o fisioterapeuta e dizer, cara, o que é que eu faço com ele? Tem alguma coisa específica que eu mantenha? Sem problema nenhum, não tenho milímetro frente a isso, não tenho ego frente a isso, não. Agora, eu sou fisioterapeuta da seleção brasileira, eu vou botar o que eu quero. Não, está errado o que eu estou fazendo, porque eu estou aqui para ajudar aquele clube, na verdade, para que o atleta saia do clube, caia na minha mão, eu consiga
manter ou até melhorar as condições dele para que ele volte para o clube dele e continue trabalhando lá e jogando, porque a gente vai precisar dele depois também. Sim, entende? sem dúvida. Então é assim que funciona. A gente tem uma conexão muito limpa, assim, uma troca de informações muito rápida e muito limpa que favorece a todo mundo. Na questão de atleta estrangeiro, quando eu preciso da informação, eu converso com o atleta estrangeiro. Ou ele colhe as informações no clube, ou ele me coloca em contato com os responsáveis, seja o médico, seja o fisioterapeuta. Mais difícil assim eu falar com o pessoal de fora, porque geralmente eles já viabilizam, isso já me manda informação muito fácil. Até quem está fora me responde com mais facilidade do que quem está no Brasil em relação às condições. E os atletas, de uma maneira geral, até os de fora, eles te contratam para de repente, te viabilizar, de tu fazer vamos dizer, um intensivão? Sei que teve uma história, o Maurício perguntou até antes, a gente acabou respondendo uma das perguntas, mas teve uma história de que agora faz pouco tempo tu teve que ir para a Espanha, ficar um tempo lá, e conta essa história aí para nós. Como é que é? Conta essa história, acho que é bom elucidar isso aí, acho que é bacana o pessoal ver o quanto tu tem conhecimento e por que tu tá na seleção brasileira de basquete, né? Como o principal fisioterapeuta da seleção, por favor. Então, a gente teve um caso, na verdade, um pouco antes do Mundial, que foi em dezembro de 2022. O Cristiano Felício, que é o pivô da seleção brasileira, jogou no NBA e tá jogando de novo na segunda temporada no time de Granada, da Espanha. Ele teve uma lesão grave no joelho, teve uma fratura de joelho. Eu posso falar abertamente porque eu tenho um carinho, uma proximidade muito grande com o Cris e todo mundo sabe da lesão dele, enfim. Aí ele fez a cirurgia na Espanha e estava fazendo tratamento, fez a cirurgia em janeiro, início de janeiro. 22 isso. Não, de 23. Isso. E aí ele começou a fazer o tratamento lá. Isso foi em abril, final de março, em abril, ele começou a entrar em contato comigo. Porque, na verdade, o que acontece? Eu sabia que ele estava numa possível lista de convocação. Porque ele tinha feito a Copa América com a gente antes em Recife. E era um dos principais jogadores do nosso time, continua sendo. E eu comecei a monitorar ele nesse sentido, comecei a entrar em contato por conta. Lá já em janeiro, quando eu vi que ele tinha tido a lesão e tinha feito a cirurgia. E a gente começou a conversar. Depois disso, lá em final de março, início de abril, ele começou a entrar em contato comigo, pedindo para que eu fosse para a Espanha para tratar ele, porque ele achava que o tratamento, não vou dizer que o tratamento, mas que a evolução quadro dele não estava sendo adequado, não estava sendo o que ele estava esperando, pelo menos. Talvez fosse a expectativa dele nesse sentido, mas ele teve uma lesão no joelho, que teve que ter um procedimento cirúrgico, não é uma coisa tranquila. Claro, sim. E aí eu estava ainda correndo com o NBB, além da minha clínica e tudo isso, então eu tinha que organizar uma série de coisas na minha vida para poder ir para lá. Ele pediu para que eu fosse para a Espanha para tratar ele. Aí a gente foi evoluindo, a gente foi para os playoffs do NBB, a gente perdeu o jogo, ele já entrou em contato comigo. Então foi engraçado, a gente conversou, mas enfim, vamos lá. Foi engraçado porque a gente perdeu para o Pinheiros, nós estávamos no embarque em São Paulo para voltar para Caxias, ele já entrou em contato comigo. E aí, como é que tá as coisas? Como é que tá o campeonato? Acho que ele estava monitorando, será que mas ele estava sabendo já? Eu já estava sabendo. Vou chamar ele. Então, Cris, eu estou embarcando agora para voltar para Caxias. A gente pode conversar quando eu chegar, vai ser mais fácil, porque eu estou entrando no avião. Aí ele disse, não, tá, ok, vamos lá, vamos fazer então, vamos conversar. No dia seguinte, ele já entrou em contato comigo, me ligou e disse, eu quero saber se tu consegue vir assim, porque eu preciso que tu venha me ajudar. E eu já estava passando algumas coisas para ele naquele período que a gente vinha conversando, meio à distância, mas ele tinha essa necessidade de que eu fosse. E aí, depois dessa conversa que a gente teve, ele já, prontamente assim, ele já viabilizou. Foi engraçado porque a gente conversou numa quinta de manhã, na tarde eu estava indo para a clínica, entrou a mensagem dele de novo. Eu disse, o que deu? Eu olhei, já era minha passagem, já estava comprada. Só. Comprei aqui tua passagem, assim. Aqui não tem nem dizer que não. Não, aqui é onde tu vai ficar, já o local onde ele me colocou no apartamento na Espanha.
E foi engraçado, assim, tudo muito rápido, entende? Já estava tudo combinado na cabeça dele. Desliga o telefone, assim, antes de falar com ele, assim, quando eu disse para que a gente estava organizando, antes de ele mandar todas essas informações, eu pensei, tá, ele ainda vai pensar, não sei o que nada, já vem na bucha, assim, uma atrás da outra. Agora eu tenho que resolver uns 10 problemas para poder ir, né? Exatamente. E aí, como a gente não estava mais em temporada com Caxias, aí ficou mais fácil um pouco. As minhas 2 empresas em Caxias aqui de fisioterapia, eu tenho 2 empresas que funcionam aqui em Caxias, que elas funcionam muito bem, mesmo sem a minha presença. Por mais que eu seja referência, por mais que alguns pacientes, alguns clientes querem que eu trate eles e acabam, por vezes, nem indo para a clínica quando eu estou em viagem, mas, assim, de um modo geral, eu digo assim que eu sou privilegiado porque eu tenho uma equipe muito boa de trabalho, em todos os sentidos. Tecnicamente falando, e comportamentalmente falando. Que eu acho que é uma coisa que pesa muito mais hoje no mercado de trabalho, a questão comportamental, inclusive, é uma das tônicas que eu acabei falando antes, da questão da Seleção Brasileira de Canoagem e a Seleção de Basquete hoje. O meu amadurecimento, nesse sentido, tem a ver com isso. Então, acaba funcionando muito bem. Aí, fui só organizar um pouco as clínicas ali e para poder ir para a Espanha para tratar o Felício. Na verdade, eu fui mais para finalizar um tratamento com ele. Ele ainda estava numa condição muito passiva e permaneceu no clube dele numa condição muito passiva de tratamento. E quando eu cheguei, eu consegui colocar umas situações mais ativas. Essa questão de muito que eu gosto de organizar a biomecânica, trabalhar com exercício o tempo todo. E lá também, lá eu cheguei, talvez eu tenha chego com uma credencial por conta da seleção brasileira muito grande com eles. Então, o técnico, o preparador físico, os fisioterapeutas, o médico, eles me receberam muito bem. Legal. Conversaram todos comigo numa boa, entenderam que eu estava lá, na verdade, não era para tirar posto de ninguém, e sim para ajudar o Cris e o clube e o time do Granada. Isso foi muito bom, porque eu acompanhava todos os treinos, inclusive eu anotava o que era feito de treino para até fazer um comparativo entre treino da Espanha e treino do Brasil que estava sendo feito, para ver o que tinha de similaridade ou de diferenças muito grandes. Sempre aprendizado também, né? Exato. Eu ficava sentadinho na arquibancada durante o treino e eles pediam para ir para a quadra. Eles diziam, não, eu não faço parte do time, eu estou aqui para ajudar, eu não quero me meter. Embora eles tenham me colocado nas viagens. Que legal. A gente teve 2 ou 3 viagens lá no período que eu estava, que o Granada jogou fora da cidade, e eles me deram um uniforme e me colocaram na delegação que estava indo, junto com eles para acompanhar o time, porque o Cris viajava junto com eles mesmo que não fosse jogar. Então eu fiquei assim, grudado nele praticamente 24 horas. A gente tinha contato o tempo todo. E nesse sentido eu entrava em contato sempre todo dia. Eu conversava muito com o fisioterapeuta do dia, que eles têm 2, que atendia no dia, para ver as condições do Cris, e o preparador físico. De novo, eu colado com o preparador físico. Porque eu tinha que entender quais eram as cargas, conversava sobre os exercícios que eu estava propondo e esperando fazer no contraturno do treino deles. Mas, por mais que o Felício, de início, não tivesse fazendo exercícios no ginásio, lá na quadra, a gente estava sempre organizando essas cargas com ele. Depois, quando ele estava na questão mais ativa, que eu ia para o contraturno sozinho, sem um preparador físico, eu sempre conversava com ele. Que nem eu falei, eu não estava para derrubar ninguém e para mostrar, nossa, esse cara é muito bom. Não era nada disso. Eu não queria nada disso. Eu queria só resolver a questão do Cris, até mesmo por conta do Mundial que estava por vir, e para ajudar o time deles. Sim. E aí, cara, foi muito legal, assim, porque eu acabei melhorando a condição do Cris. Ele estaria até apto a jogar, mas de como na Espanha, para o jogo em si, não necessariamente para dentro da quadra, mas para o jogo em si, tu pode ter convocados lá na relação só 2 estrangeiros. O Cris era um deles. Nesse meio tempo, como não tem janela de contratação na Liga Espanhola, eles trouxeram um americano para jogar. Então, eles estavam com 2 estrangeiros que, teoricamente, assim, o técnico tinha que justificar a presença dele ali. Claro. O Cris acabou não jogando o final da temporada. Daí ele ficou só para jogar ele se preparou depois um pouco mais para o Mundial. Foi para o Mundial, inclusive. E aí depois de novo para voltar para o Granada. Sim. Até o Cris pediu para eu
fazer a temporada toda com ele em 2024, agora lá com 23, 24, né? Agora vai ter que dar uma esperada. Pelos teus vários compromissos que tens, né? Então tá certo. Tomara que o Caxias Basquete não caia nos playoffs, né? Não, mais para frente. Mas, Rafa, vamos falar um pouquinho assim. Eu imagino que a fisioterapia é um ambiente que todo atleta de alto rendimento, nas seleções e tal, é um ambiente muito descontraído, um ambiente muito mais daquela... Não tem tanta aquela pressão, né? Eu acho que é um ambiente que todo atleta quer ir lá... vamos dizer assim, receber um carinho. Na seleção? Assim. Pode, não sei se eu digo assim, onde tu passa, né? Seja na seleção, seja no NBB, afinal. Porque eu imagino que ali tem uma questão até de psicologia do esporte, né? Como é que tu vê assim, os atletas mais experientes com os mais novatos, essa pegada mais assim, tipo, um encosta no outro, vem comigo, vamos crescer junto, né? Não sei se tu percebe isso dos atletas, tem alguma diferença assim dos mais experientes com os mais jovens, assim? Tem. Eu vejo isso muito forte na seleção brasileira, tá? Essa questão dos mais jovens que estão chegando para a seleção. Na verdade, a seleção brasileira de basquete está se renovando gradativamente, mas está se renovando bem, com atletas muito bons. A chegada desses atletas mais novatos, vamos colocar assim, é super bem-vinda com todos os atletas, com os mais velhos. E eles servem de exemplo, principalmente. Inspiração, exemplo de comportamento dentro da seleção, de treinamento. Eu vou citar um exemplo que assim, eu falei inclusive com o auxiliar do Caxias Basquete a respeito do treino do Marcelinho, por exemplo. O Marcelinho está com 41 anos hoje. Sim. Teve um jogo que ele fez 42 pontos, acho que foi, na Liga Espanhola. Até eu brinquei com ele, mandei, que é isso? Ele é o capitão da seleção. Disse, capitão, que é isso, meu capitão, hein? 40 pontos. Ele disse, isso que eu tô com dor e não tô com fisioterapeuta que nem tu que me trate aqui. Senão seria 60. Isso é fácil a gente resolver, só tu me levar para Espanha que a gente resolve isso numa boa, falei para ele. Né? E o modo como ele treina, por exemplo, ele serve de exemplo. E aí tu começa a ver assim, os caras mais novos, vendo um cara que é mais velho que eles, que foi ídolo deles, inclusive, treinando naquela pegada, fazendo determinadas coisas que remetem muito na questão da concentração e foco que está tendo durante o treino. Eu brinco que ninguém joga, se não estiver treinando do jeito que tem que jogar. Ninguém faz no jogo o que não faz no treino. Não tem como, é impossível isso. E o Marcelinho é o principal exemplo nesse sentido. O foco que ele tem num treinamento, seja num treinamento simples, só de chute, por exemplo, ele está trabalhando como se ele estivesse jogando. É impressionante ver. Ele dá vontade de filmar todo o treino dele para mostrar para uma série de pessoas mais novas que não têm esse contato como é treinar de verdade. Entende? Daí a gente começa a dividir, separar, não digo dentro da seleção, porque lá todos são, mas quem é jogador e quem é atleta. Porque eu imagino que deve ter, e aí tu pode... Não precisamos citar nomes, né? Mas quem sabe tem atletas que metem uma lesão ali para não poder jogar ou não querer viajar, ou não sei se tem isso. Na seleção eu não vejo isso. Não. Imagino que não na seleção, mas eu acho que... Em alguns times, talvez sim. Eu nunca peguei uma situação assim. Não estou afim, vou começar a meter migué. Porque é a oportunidade do cara, né? Às vezes tu vai o trabalho do cara. Exatamente. Hoje em dia... Exatamente, é o trabalho. Tem que ter responsabilidade com o trabalho. Isso. Acho mais difícil isso acontecer. Lá atrás, isso talvez acontecesse, principalmente no futebol. Já trabalhei com futebol, isso realmente acontece. Já vi acontecer dentro do futebol. Mas, assim... no basquete eu não vejo isso acontecendo. Até pelo modo como a gente trabalhou por muito tempo. Pegar o caso do Caxias do Basquete hoje, ele vem se estruturando de um modo muito legal. Assim, tá ficando, a cada temporada o Caxias vem se tornando cada vez mais não dá para dizer um clube, mas uma equipe profissional de verdade. Entende? O profissionalismo tem aumentado a cada temporada. A gente está conseguindo implementar algumas coisas hoje dentro de ginásio que não se tinha até então. Por exemplo, os atletas vinham na minha clínica, iam para a minha clínica para tratar. Sim, e é longe do ginásio hoje de onde a gente joga. Então, ficava inviável o atleta ter um curto espaço de tempo para sair do treino, almoçar, ir para a fisioterapia. Às vezes não conseguia nem descansar para o segundo turno para ir para o treino da noite, por exemplo. E acabavam não indo para tratamento e jogavam com dor.
a gente tinha que ficar apagando incêndio. Hoje isso está mudando de modo muito forte dentro da equipe. E em relação aos menores e a relação dos mais velhos, dentro do Caxias Basquete, por exemplo, isso acontece assim como qualquer outra equipe, qualquer clube que eu vejo, pelo menos dentro do basquete, acontecendo. Sempre existe uma interação muito forte entre, geralmente, um mais velho, principalmente mais próximo da posição e da função de jogo, orientando um mais novo. Isso vai remeter no quê? Numa boa formação desses atletas e na renovação cada vez mais dos atletas que a gente vai ter ali para frente, entende? Sim, sim. A gente teve, agora a gente está pensando em toda essa situação, né? Se tu vai pensar da evolução que se tem, né? Se tu vai pensar na tua evolução que tu teves, né? Na evolução do Caxias Basquete e na evolução da NBB, eu acho que aconteceram nesses últimos 15 anos. Eu sou da época e eu sempre fui parceiro do Caxias Basquete, sou torcedor do Caxias Basquete, eu tenho muitos amigos lá. Enfim, ninguém sabe, não sei se as pessoas sabem, mas eu e o Maurício jogamos basquete quando jovens. O Rodrigo foi meu técnico. Quando jovem. Quando jovens, né? Jogamos basquete e tal. Mas o que eu digo é o seguinte: olha só como as coisas evoluíram, né? Eu me lembro da época da Liga Ouro ainda, que eu me lembro de atender no consultório os pacientes que nem cabiam na cadeira, né? Ficavam lá com as pernas para fora da cadeira. Até hoje ainda atendo, sou parceiro do Rodrigo e tal. Então, olha a evolução que teve. Tua evolução como profissional, que começou a ler desde aquela época também, acompanhando o Caxias Basquete. O Caxias Basquete mesmo, a evolução que ele teve nesses anos, né? Poxa, quantos anos que tem? Desde o início, antes de começar a NBB, até que a NBB iniciou, e até que o Caxias Basquete fez parte da NBB. E como tu estava falando até agora, olha onde nós chegamos, né? Exato. Onde a tua evolução chegou, onde o Caxias Basquete chegou, onde a NBB chegou. Então é fantástico a gente ver isso, essa evolução, acompanhar e ser entusiasta disso tudo, né? E Rafa, por que tu, assim, vamos falando de basquete, assim, de repente tu tem esse posicionamento, qual que é o teu posicionamento? Por que a NBB, a NBA é muito forte? Né? Porque é negócio, é estrutura, é grana. É grana. Por que a gente aqui... Qual que é a diferença que tem do basquete americano para o brasileiro? Assim, né? Por que aqui a gente tem pessoas ou atletas que teriam um grande potencial para estar na NBB, para estar na NBA, e aqui eu acho que tem exemplos, né? E por que aqui a gente não tem, de repente, a repercussão que é a NBA? E comparando não só com a NBA, mas com o basquete da Europa, né? Hoje tu pega a Liga Espanhola, é uma liga forte, assim, enfim, países lá do leste europeu que tem uma liga forte, a gente vê, né? Então, e o Brasil, apesar de, na minha opinião, ter evoluído absurdamente nos últimos anos, eu acho que o Maurício perguntou, é uma boa pergunta. Obrigado, Celso. Tá certo. Não sei como que a gente pode chegar lá, sei lá, quem sabe, ou o que tu pensa nisso, nessa evolução do basquete do Brasil, comparando com outros mercados? Duas situações aqui, vamos lá. Primeiro que o jogado no Brasil e na Europa é o basquete FIBA. É diferente as regras em relação à NBA, tá? Mas isso não interfere muito na questão do jogo em si. Tempo de jogo, tamanho de quadra, ok. Algumas regras são diferentes na NBA. Distância da linha de 3, tempos. Exato, mas de um modo geral, acho que a maior diferença, assim, tu perguntou qual é a diferença do basquete americano para o basquete brasileiro. Está na mentalidade do americano. É isso aí. Porque aqui tu vai vamos pegar os casos do SESI, tu vai assistir o que lá? Jogo de basquete. Não sei se vocês já acompanharam o jogo da NBA, já foram para os Estados Unidos, você vai lá para assistir um espetáculo. Sim, sem Eles dúvida. transformaram o jogo de basquete em um negócio tão atrativo que se tornou um espetáculo. E quem vai várias vezes para assistir, além de gostar do basquete, curtir o jogo de basquete, começa a ficar fã do sistema, encantado pelo sistema, que é o quê? Tem gente que fica olhando o entorno. Vou te falar, foi o que eu fiz quando a gente foi para jogar contra os Estados Unidos em Washington. Eu comecei assistindo jogo de basquete, até um ponto, e foi a minha primeira vez que eu fui assistir um jogo da NBA ao vivo. Eu olhei, ok, tá, o basquete já entendi. Agora eu quero entender o que acontece ao redor desse negócio. E fiquei no quarto, fiquei praticamente o quarto todo girando pelo ginásio para ver o que acontecia.
que tinha ao redor disso tudo que move tanta gente para no meio da semana tá lá com mais de 25 mil espectadores, e qual é a organização que os caras têm, inclusive para entrar e sair do ginásio de um modo tão rápido, tão fácil, porque eles transformaram aquilo ali num espetáculo muito bem organizado. Essa, de um modo geral, é o maior balizador e a maior diferença que a gente tem em relação ao basquete brasileiro hoje, certo? Na questão negócios, como tu falou. Isso. Na questão de jogo, a intensidade do basquete de 1 contra 1, por exemplo, eles não têm essa questão tão forte como a gente tem, e assim como na Europa se tem, de jogada mais elaborada, estratégias de jogo mais elaboradas. Mas é mais físico. Exato. O físico deles é muito grande, por isso que eles trabalham muito nessa questão de que a gente fala dentro do basquete, para quem entende o esporte, desse 1 contra 1 o tempo todo. Pode ver, o jogo é aberto. Até porque lá é proibido marcar zona, né? Eu acho que é só a marcação eles têm uma série de regramentos diferentes do basquete FIBA, como a gente diz, que é da Federação Internacional de Basquete. Então, essas são as diferenças, praticamente, que acontecem no período de jogo. Mas fora do jogo, aí tem outras questões, que é o que eu converso com os atletas que jogam lá quando vêm para a seleção. Dá o exemplo do caso do Gui Santos, por exemplo, que está no Golden State agora. Isso. O Gui teve comigo desde as categorias de base. Assim, a gente tem uma relação de longo tempo, já eu e ele, quase de irmãos, assim. Embora as alturas não sejam compatíveis, né? Nós estamos sentados aqui no podcast, todo mundo Ninguém é alto, sabe, entendeu? Eu nesses meus 2 metros de altura. É isso aí, como é que ninguém vai saber. Exato. Então, embora a gente não tenha essa compatibilidade, eu conversei muito com o Gui, por exemplo, agora quando ele veio, que ele estava na verdade na J-League e agora ele foi para o Golden State. Quando ele estava no J-League, eu já conversei com ele a respeito disso, e para vocês terem uma ideia do que eles estavam investindo em atleta e como eles investem em atleta nos Estados Unidos, quando o Gui veio para o Mundial, no período preparatório em São Paulo, o Golden State mandou o preparador físico junto para acompanhar os treinos do Gui e implementar. E aí vem a questão daquela que eu te falei, do que a gente está ali para melhorar o que a gente puder, mas principalmente para manter o atleta. E aí o Bruno Nicolás, que é o preparador físico da seleção, recebeu super bem o preparador físico do Golden State, conversaram a respeito das cargas, e ele não se opôs em nenhum momento ao que o preparador do Golden State estava propondo, mesmo que não fosse período de temporada do Golden State. Porque eles já estavam prevendo a saída do Gui, saída de J-League para ir para o Golden State, para jogar na NBA propriamente dito, entende? Então, e eu conversei muito com o Gui no que acontece nos bastidores que a gente não consegue ver na televisão ou no ginásio. Que é o diferente. Que é o que vai ser o diferencial. Daí ele me falou que eles têm questões muitas vezes, de sair do jogo e ir direto para uma academia, para fazer peso, de verdade. Não é assim de fazer coisa light, não. Eu disse, tá, Magui, mas força. Rápido. Ele começou a mostrar alguns treinos. Então, esse entendimento que se tem em relação ao espetáculo que tem que ser servido ao público que está pagando, que está comprando aquela ideia do jogo da NBA, é diferente. Os mecanismos de trabalho que se fazem no entorno é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O jogo em si se torna diferente e acaba sendo um atrativo nesse sentido. Tem gente que diz que é chato assistir jogo da NBA. E se for pensar assim, de modo estratégico de jogo, realmente ele é um jogo meio chato de se ver. Ele é espetáculo por conta das jogadas que acontecem. Exato. Da qualidade, do tamanho dos atletas que se tem lá. Mas, se for pensar estrategicamente, de pensar o jogo, de pensar estratégia de marcação, estratégia de ataque, estratégia de movimentação dos jogadores dentro da quadra, propriamente dito, assim, o Brasil fica muito mais parecido com o que acontece na maioria dos lugares da Europa. E fala um pouquinho da tua vivência. Eu sei que tu foi fisioterapeuta nas Olimpíadas no Rio, né? Fala um pouquinho da questão da tua ida às Olimpíadas e da tua expectativa, no caso, né? Da possibilidade do basquete brasileiro estar nas Olimpíadas em Paris. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, eu participei das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Fui bem criticado por um monte de gente aqui em Caxias, porque eu fui como voluntário. Sim. A gente não tem esse tino aqui no Brasil de voluntarismo, né? É uma coisa... Mas imagino que tenha assim, uma experiência... Sem sombra de dúvida. Diferenciada. Sem sombra de dúvida. A gente passou por todo um processo de treinamento antes.
antes mesmo de eu saber que eu ia para as Olimpíadas. Tinha todo um regramento. Existe uma sociedade, tá, no Brasil, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Eu já fui diretor aqui da sociedade no Rio Grande do Sul. Faço parte desde 2007 dessa sociedade. O meu chefe da seleção, inclusive, foi o coordenador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, porque ele estava envolvido com essa sociedade. E a ideia era trazer o máximo possível dos fisioterapeutas que fazem parte da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, e hoje Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, que é a nova nomenclatura da sociedade, para trabalhar dentro das Olimpíadas. A gente teve uma série de questões, que eu falei, de treinamentos diversos, desde primeiros socorros até técnicas mais específicas dentro da fisioterapia, de como ia funcionar todo o evento, para ver quem iam ser os selecionados. E a gente tinha que responder lá uma série de coisas de o que queria. Como eu já trabalhava com basquete, não estava na seleção ainda, eu peguei e coloquei como opções basquete, canoagem e tênis. Que era o que tu tinha mais proximidade. Que eu tinha vivência aqui. Exatamente. E aí eu fui mandado pro tiro com arco. É muito parecido. Igual. E aí eu falei com eles, cara, me botou no tiro com arco, não consegue me botar no basquete, pelo menos que eu tenho mais proximidade. O tênis, eu jogo tênis, Isso. enfim, jogo, eu tento. Né? E aí acabei indo pro tiro com arco mesmo. Disse, não tem como trocar e tal, ok. Aí tiveram diversas coisas que... E aí vem essa questão do que eu falo tanto do comportamento hoje. Eu converso muito com as pessoas em relação a isso. Eu não vejo uma possibilidade de alguém que trabalhe com esporte não querer estar participando de um esporte, de um evento olímpico, como as Olimpíadas, por exemplo, ou estar numa seleção, como eu estou hoje. Não consigo entender assim, eu trabalho com esporte, mas não me interesso nisso. Tanto que eu falei, eu fui muito criticado por ir como voluntário. Eu tive que pagar minha passagem de ida, tive que ver da minha estadia, tudo por nossa conta. E não tinha como bancar todo esse esquema que foi feito para o evento. Aí eu fui pro tiro com arco. Como eu não sou nada CDF, não sou nada ligado em aprendizado e essas coisas, o que eu fiz? Comecei a entrar na internet e ver como é que funcionava a competição de tiro com arco. Quais eram as principais lesões, essas coisas. Porque a gente ia dar suporte no campo de tiro ali, enfim. E me impressionou, porque eu aprendi muito em relação ao esporte. Uma coisa que achei muito bacana. Assim, eu tive conexão com um monte de gente, pessoal do Brasil, pessoal de fora. E aí que vem a questão. Muita gente se inscreveu, e isso é uma coisa bem chata de falar, mas enfim, muita gente se inscreveu para participar. Pegou o material, o uniforme e foi embora do Rio. E não ficou para os jogos. Então, eu fiquei fazendo jornada dupla dentro dos Jogos Olímpicos. Era para fazer um turno e ter outro turno de folga. E a minha gerente de instalação, inclusive a médica que estava lá, eu já conhecia por conta do Vitória, quando a gente jogava basquete contra eles no NBB, lá no início que o Vitória fazia parte do NBB. Quando ela me apresentou, vou te apresentar para a médica, assim, muito querida, não sei o que. Eu disse, eu não acredito que tu está aqui. Daí a minha gerente de instalação, você se conhece? Sim. Daí a gente começou a conversar lá e tal, mas enfim. Ela ficou sem fisioterapeuta. E ela me disse assim, Rafa, tu não precisa ficar aqui, pode ir, a gente vai se virar. Tá, mas se acontecer alguma coisa? Tiveram vários dias que estava só eu, como fisioterapeuta voluntário. Algumas seleções, delegações lá traziam seus fisioterapeutas, médicos para a competição, enfim, para os treinamentos de competição, mas eu era o responsável ali naquela região, na questão geral do evento, da fisioterapia geral. E ela me dizia, tu pode ir, vai conhecer o Rio, vai aproveitar, não sei o quê. O que eu disse para ela? Márcia, eu não estou aqui para ficar turista, passeando pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não sei que aconteça uma catástrofe, e que não aconteça, pelo amor de Deus, ele vai estar aqui depois das Olimpíadas. Bem ou mal, vai estar. Aí eu venho visitar outra hora. Eu estou aqui em prol das Olimpíadas, então eu vou trabalhar o que for necessário. Eu chegava às 6 da manhã, 6:30 da manhã, e saía muitas vezes às 9, 9:30, 10 de lá. Sendo que eu levava 2 horas, 2h30 para sair de onde eu estava para chegar no Sambódromo. E isso me deu muito crédito, inclusive,
com a minha gerente de instalação. Que legal. Porque ela disse assim, cara, o que tu está fazendo por nós é impagável. Isso não tem problema. O que eu quero só curtir, eu quero viver as Olimpíadas. E foi o que eu fiz. Aprendi um monte de coisa a respeito do tiro com arco, como são as regras. Vivenciei um momento muito legal nas Olimpíadas, que foi a quebra de recorde do tiro com arco. E é engraçado porque a quebra de recorde não acontece na competição principal. Ela só pode acontecer fora. Porque é na quantidade de flechas que você acerta no alvo, enfim. E o atleta que ainda detém o recorde, esse recorde não pode jamais ser quebrado, porque conseguiu a nota máxima dentro, que são 700 pontos em relação à quantidade de flechas que são lançadas em relação para o alvo. E só pode ser igualado esse recorde hoje, não pode ser passado mais. Sim, que é o limite. Isso, e foi engraçado porque eu estava passando atrás um coreano, estava passando atrás da casinha lá, enfim, da baía da Coreia, e começou um griteiro dos caras. Eu até assustei, achei que estavam passando mal alguém, fui olhar, não, ninguém passando mal. Eu disse, nossa, deve ter feito uma coisa interessante esse cara, né? Eles vieram, começaram a cumprimentar, abraçar o cara, e disse, nossa, ele deve ter feito um negócio muito louco. E aí o cara no alto-falante falou, informamos agora que a quebra de recorde do fulano, do atleta, tal, assim, explicou o que estava acontecendo. Esse caralho. Imagina o último tiro dele, né? Porque tu tem que estar numa concentração. Exatamente. Não, é impressionante. A Coreia, no tiro com arco, é algo fora do comum. Eles eram os primeiros a chegar, os últimos a sair sempre. Até bati foto com o cara, consegui autógrafo de toda a equipe na minha camiseta na camisa que eu usava para as Olimpíadas. E ali assim que eu comecei a me dar conta disso, cara, eu vivenciei um momento histórico das Olimpíadas. É legal. Pode ser uma coisa muito besta, muito banal para as pessoas, entende? Só que eu sou meio emotivo nesse sentido, assim. Eu presenciei um baita de um feito na minha cara, que assim, dentro das Olimpíadas. Que não vai ser mudado, vai ser só equiparado. Exatamente. E por mais que pudesse ser passado, eu presenciei ao vivo o negócio, sabe? Então eu me sinto muito privilegiado nesse sentido. E foi uma experiência bem legal, tanto que a minha gerente queria que eu fizesse os Jogos Paralímpicos também. Só que tinha uma janela, assim, de uma semana e meia ou duas, não lembro, entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. E a gente tinha passagem comprada e tudo, e naquela época, por conta do evento, as passagens aéreas subiram pra caramba. Então, inviabilizou a minha estada lá. Manter. E aí eu tive tanto crédito com ela que eu consegui colocar uma fisioterapeuta da minha equipe na época nos Jogos Pan-Americanos. Porque eu já tinha mandado uma das fisioterapeutas que trabalhava comigo para a Copa do Mundo de futsal de surdos. E aí eu tinha outra menina que trabalhava, excelente trabalho, não trabalha, excelente, muito boa fisioterapeuta, não trabalha mais comigo, mas está assim, destoando no mercado aqui em Caxias, pelo que eu vejo. Aí eu cheguei para minha gerente e disse assim, eu preciso colocar fisioterapeuta minha. Ela disse, mas tá difícil, não sei o quê. Daí a gente ficava todos os dias. Quando ela viu o jeito que eu trabalhava, nós ficava todos os dias pendurados no computador, vendo se ia abrir vaga ou não. Numa dessas, assim, consegui vaga. Para as duas, disse, não, só para uma. Daí eu fiquei naquela de escolher. Aí, como eu tinha mandado uma para o Mundial, disse, bom, agora é a vez dessa, vai. Certo. E coloquei ela nos Jogos para... Que legal. E Rafa, Paris 24. Tá todo mundo na torcida aqui, então, né? Todo mundo a gente não conseguiu a vaga para Paris pelo Mundial. Que seria que estava tudo acontecendo de uma maneira fluindo. Tava. Para que acontecesse. A gente passou bem a primeira fase do Mundial. A segunda fase do Mundial a gente perdeu para a Letônia. E a gente ficou na dependência do resultado de Canadá e Espanha. Aí a Espanha acabou perdendo para o Canadá classificou, a gente agora tem que disputar o pré-olímpico, vai ser na Letônia, nossa sede vai ser lá, e a gente tem uma vaga, nesse sentido de 6 seleções que vão estar disputando lá, divididas em 2 grupos. A expectativa, a gente está com um time bom, o Brasil tem essa renovação que eu falei, a gente tem um pessoal muito bom jogando, assim, com uma qualidade enorme, com experiência internacional, que é uma coisa muito importante nesses eventos, porque é estresse total. E aí me perguntou, a questão
da seleção, se é tranquilo, se não é tranquilo, depende do evento que a gente vai estar envolvido. Por exemplo, o Mundial, a gente estava numa tensão muito grande o tempo todo. Pela responsabilidade do evento que a gente estava disputando e representando o Brasil. Agora não vai ser diferente. Já imagino que vai ser um negócio muito tenso, porque o pré-olímpico acontece em uma semana, de dia 2 a 7 de julho, e ali a gente vai definir a vaga ou não para Paris. Vai ser difícil, tem seleções muito boas envolvidas, não só na nossa sede e no nosso grupo, nas outras sedes também. São 4 sedes com 6 seleções em cada, onde passa uma seleção só de cada sede. Então, a gente tem que vencer o pré-olímpico para classificar para as Olimpíadas. O Brasil já ficou muito perto na última Olimpíada, que perdeu para a Alemanha. E agora a gente vai de novo para o pré-olímpico talvez com acredito com uma maturidade um pouco maior em relação a essa disputa de pré-olímpico, que foi no detalhe, que a gente não classificou na outra. E a expectativa é a gente passar e ir para Paris. Por mais difícil que seja, a gente tem qualidade para isso, a gente tem excelentes profissionais na comissão técnica, eu me incluo nessa. Tá certo, é verdade. Mas, na verdade, mesmo a gente está com um grupo muito bom e um grupo bom de atletas também que estão querendo colocar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Se vai depender da nossa torcida, com certeza tá ali, né? estaremos te vendo então na Olimpíada, né? Estaremos lá. Bom. A gente gostaria de perguntar mais um montão de coisa, cara. Muito legal a conversa. A gente tem que ir começando a ir para o final da conversa para manter esses nossos tempos aqui que são interessantes. Mas assim, a gente queria fazer algumas perguntas que assim mais da tua vida, assim, que é aquela história, né? Perguntas rápidas para uma resposta mais rápida que nós fizemos para todos os convidados ali. Enfim, para a gente entender um pouquinho de ti, né? Que até agora a gente falou um montão de coisa, mas é interessante a gente conhecer a pessoa, né? Então, enfim. Cara, uma habilidade que tu gostaria de dominar, assim. Uma habilidade, assim. Uma habilidade que eu gostaria de dominar? Uma habilidade. Viu? São perguntas assim que vou pegar fundo, né? Então é interessante. Eu acho que entender melhor o sistema de trabalhar da internet no mundo digital. Coisa que legal. Eu sou... A gente fala, né, desse projeto que a gente tem do podcast e a gente precisa entender onde que o mundo anda, né, onde as pessoas estão. Estamos indo, né? Exato. Então, a gente também tem essa mesma dificuldade. Eu sou mais novo que vocês, né, mas assim, eu sei que esse é sempre assim, né? Não precisava essa. Mas enfim, a gente é de uma geração muito próxima, digamos assim. Para quem não sabe, o Celso rapa a cabeça não é porque ele ficou careca, é porque ele acha bonito. Assim, é verdade. Eu sei como é que é. Mas pensando nessa nossa geração, a gente tem essa distância um pouquinho do mundo digital. Eu vejo meus filhos, nossos filhos ali estão muito mais no mundo digital do que a gente, mas eu te entendo essa dificuldade que a gente também tem que transpor até para montar isso que a gente está aqui fazendo. E, Rafa, um bom ou melhor conselho que tu já recebeu de alguém? Ter mais paciência. Para a atuação. Aquele negócio do comportamento que eu sempre falei. Eu só quebrando um pouco isso tudo, desculpe, mas uma coisa que eu falo muito em algumas palestras que eu dou. Eu estou desde 2018 na Seleção Brasileira de basquete. Como eu falei lá anteriormente, que eu não tinha maturidade daqui a pouco para trabalhar com a Seleção Brasileira de canoagem na época, que eu era muito novo, não entendia alguns processos. Lógico que a idade, e realmente, eu sou um cara velho. Nem tanto assim. Me fez entender essa necessidade de entender os conceitos, de entender os processos e ter mais paciência para algumas situações. Hoje em dia, o que a gente pensa, tecnicamente, e eu já vi um monte de fisioterapeuta tecnicamente muito bom ser convocado, 1 ou 2 vezes só. E não permanecer numa seleção brasileira. Por quê? Por conta de comportamento. Então, o comportamento tem muito a ver com essa questão de paciência, de entender os momentos que estão acontecendo. E acho que esse foi o melhor conselho que eu pude ter na vida. O entendimento de que a gente tem que ter paciência para algumas coisas, algumas situações e alguns processos que estão se apresentando na nossa frente para saber lidar com isso tudo. Beleza. Uma conquista pessoal que tu teve, a maior conquista assim, que tu teve pessoal? Pessoal? Minha filha. Não tem como ser fica diferente. fácil, né? Inclusive, a Alice está... querida, que bom. A gente sabe como que é ter filho é importante, né? Enfim. E, Rafa, me conta onde vai estar o Rafael Francis Plain daqui a uns 10 anos? Ou como que ele vai
Como é que vai estar o Rafael? Como é que tu Daqui te vê 10 daqui a anos, cara? Aposentado. Né, gente? Tudo que Não eu é tô verdade. fazendo. Não pode ser, né? Não pode ser. Eu duvido que o cara pense em aposentadoria, mano. Não sei se 10 anos, eu gostaria que fosse antes, mas assim, ó, provavelmente assim, ó, sendo chamado cada vez mais para trabalhar com atletas de alto rendimento, como eu já trabalho, mas cada vez mais de modo mais forte, talvez fora do país ou em outros lugares. Não que eu não goste de trabalhar aqui, não me entendam mal. Eu gosto muito, eu não sou caxiense, tá? Mas eu vim para cá, eu tinha nem 1 ano de idade, tinha meses. Quando eu digo que eu não sou caxiense, e tem alguns meses, vim com 1 mês e meio para cá, todo mundo me xingar. Sai daí, tu é caxiense, não tem. Só não nasceu aqui. Gosto da cidade, me proporcionou muitas coisas aqui, mas a evolução que eu vejo, até mesmo pela exposição que a seleção brasileira me coloca, né, eu acredito que pode ser uma coisa meio que inevitável de algum tempo eu sair de Caxias ou até mesmo sair do Brasil. Por algumas propostas que já foram sondadas, que já aconteceram. Talvez essa seja o que eu vejo lá na frente. Assim, daqui a um tempo eu estar morando em algum outro lugar, com a minha família, obviamente. Talvez aposentado, talvez não. Talvez trabalhando. E um conselho que tu dá para um cara que está começando. É interessante, às vezes a pessoa tá vendo aqui o nosso podcast e fala, porra, tá lá. Né? Eu me lembro de ti no começo, te vejo hoje um cara fantástico assim, no Brasil e fora do Brasil. O cara que está começando a fisioterapia, que está começando a educação física lá, o que tu diria para ele? O que tu diria pro Rafael de 20 anos atrás ali? Se aproxima do modo mais fácil possível e mais rápido das pessoas que são as referências naquilo onde tu quer chegar. Eu falo isso muito, fazendo meio que uma propaganda, mas enfim, em mentorias que eu tenho com alunos de fisioterapia, até profissionais de fisioterapia que querem fazer uma escalada, que querem entrar num alto rendimento, por exemplo. Isso é específico para fisioterapia esportiva, justamente para começar a entender essas coisas que eu vivi, e é que nem eu digo para quem trabalha comigo e para essas pessoas que me procuram nesse sentido, como funciona esse processo todo. Para quê? Para que eles não tenham que passar pelos perrengues que eu passei, para eles não darem as cabeçadas que eu dei na vida e aprender como se comportar nesse sentido. Então, o que eu vejo? Quais seriam os conselhos que eu daria para o Rafael lá atrás ou para essas pessoas que estão querendo ingressar ou crescer desse modo como eu venho crescendo? Profissionalmente, porque de altura não dá mais. Porque senão os caras do basquete vão começar a me cornetar. É verdade, rapidinho, é verdade. Vai rapidinho, ter isso. gente aí. Se aproximar das referências da melhor forma possível. E hoje em dia isso é muito fácil por conta das redes sociais acontecer. Ter paciência com esses processos, como eu falei, e principalmente o comportamento que vai se ter dentro ou quando estiver ingressando, ou até mesmo antes de ingressar, para ser visto de um modo benigno, assim, ver que a índole da pessoa, o modo como ele lida com os processos, se torne um fator que viabilize o crescimento ali na frente. Acho que esse seria o principal. Não é questão técnica, não é questão de entender de terapia manual, de eletrotermofototerapia, de biomecânica, isso é importante, mas hoje em dia eu vejo uma importância muito grande essa questão do comportamento, do perfil, de como você se porta em relação ao que está se propondo. Seja a seleção brasileira, seja na clínica que você vai começar a fazer estágio, por exemplo. Tive essa conversa várias vezes com quem trabalha comigo, por exemplo, na clínica, a respeito dessa questão do comportamento. E, Rafa, deixando livre aqui, faz o teu xabá, já estamos estourando no horário aí, fica à vontade aí para divulgar teu trabalho. A gente sabe que tem essas mentorias específicas para a área da pessoal da fisioterapia, como é que as pessoas te acham? Como é que eles te acham, tuas mídias sociais, os teus programas direcionados para corredores, atletas, como é que o pessoal te encontra e quais que são os teus projetos assim que tu queira divulgar aqui no podcast, fica à vontade. Tá, beleza, obrigado. Para me encontrar é fácil, tá? Se for no Instagram é Rafa Plain, ou tem Rafael Plain Sports também, que é específico da minha clínica, que é voltada pelo nome, né? Pela questão do esporte, atletas amadores e profissionais. Os projetos que eu tenho muita ingerência em alguns projetos que trabalham em relação, tanto para qualquer, na verdade, nível e modalidade esportiva.
na prevenção de lesão e aumento da performance do atleta. Foi um dos grandes motivos também que eu fui fazer educação física, para poder trabalhar não só com a questão da prevenção, mas com o aumento da performance do atleta em relação a treinamentos, em relação ao desempenho em provas de corrida, natação, dentro de quadra, seja lá o que for, numa pista de corrida. É um programa que envolve tudo isso, é bem robusto, na verdade. E na questão das mentorias, eu acho que a melhor forma de me encontrar ainda é através do Instagram, que é onde a gente tem uma conexão mais rápida para depois jogar para um ambiente mais seguro entre as mentorias. Isso aí, queremos te agradecer novamente por esse papo. Cara, a gente teria tanta coisa para falar, né? Eu quase não falo. A gente ficou assim, muito feliz por tu ter vindo. Agradecemos de verdade, assim, por, poxa, todo o tempo, todas as coisas que tu tem, todas as tuas atividades, tirar um tempinho para vir conversar com a gente aqui. Né? Muito obrigado mesmo. Queremos agradecer, então, para os nossos parceiros, né? Scal, Digitals. Queremos pedir para todo mundo se inscrever no canal, compartilhar, curtir os episódios. É muito importante para o crescimento do canal. Enfim, muito obrigado mesmo, meu velho. E vamos agradecer para todo mundo. Tomara que nós estejamos o basquete, né? Esteja nas Olimpíadas. Eu acho que é um momento do esporte. Eu acho que para quem é fisioterapeuta da seleção é o auge do que a gente quer, né? Exato. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Quem sabe eu volto para um outro podcast no pós-Olimpíada. É isso aí, no pós-Olimpíada, então já está marcado a próxima. Então tá. Valeu, galera. Até mais. Pessoal, um abraço. Valeu.